Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Daverson, né? Que história é essa, Gustavo, envolvendo o Daverson? Que eu vou deixar algumas informações que temos até aqui de que o atleta deve sair realmente nesse meio do ano da equipe do Cuiabá. Já era de se esperar, depois dele ter ficado uma sequência afastado do time e tudo mais, porque de acordo com o presidente, ele já tinha um acerto com uma equipe para a próxima temporada. Não revelou qual que é esse time e tudo mais, inclusive eu acho que pode ser que até mude, né, de ideia, porque são vários os times interessados nesse ano. Poderia ser o Santos, que apresentou uma proposta para ele jogar a Série B, mas não era, o Santos já está descartado. Dentre eles aparece o Vasco da Gama, o Grêmio, o Cruzeiro até aqui, como um dos interessados, né, esses três, para essa atual temporada, tá? Porque ele ainda não chegou em 7 jogos, né, no Brasileirão, não deve mais vestir a camisa do Cuiabá e nesse meio do ano vai tentar ter essa negociação. O Daverson tem um valor de mercado hoje próximo da casa de 16 a 15 milhões de reais, eu acho que seria um valor próximo a isso para ter essa sua saída, dependendo até menos, né, 9, 8 milhões, não sei ao certo, porque é um jogador que tem aí 32 anos de idade, não é mais nenhum garoto, mas é uma peça importante do Cuiabá, mesmo ele sendo afastado, não acho que vai ser jogo fácil para tirá-lo. E assim, será que poderia ser uma boa para o Vitória? Essa ligação com o Daverson e Vitória já tem um tempo, né? Eu já até trouxe aqui vários vídeos no canal sobre esse quesito, que foi quando ele havia comentado em uma publicação do PK, lateral esquerdo, que jogou com ele no Cuiabá na temporada passada, de que ele queria, ele até falou, né? Arruma uma vaga aí para mim, né? E tudo mais. E aí até o PK falou para ele jogar no Vitória, isso no Instagram, tá, gente? Ele comentando na publicação, não foi uma conversa que vazou nem nada. Então, ele deixando claro, né? Esse interesse dele de sair. E aí falando sobre o Vitória, então desde então já vinha se falando sobre essa questão de que poderia então ter essa saída do Daverson do Cuiabá e vai ser o que vai acontecer. Números dele interessantes desde o ano passado, desde quando ele chega no Cuiabá, para falar a verdade, muito melhores até de quando ele jogava na Espanha ou, por exemplo, no Palmeiras, onde ficou 4 anos, mas realmente a melhor temporada foi o gol, né, da Libertadores, que garantiu crédito com o torcedor palmeirense. 17 jogos desse ano, 8 gols marcados e 7 assistências, um início de ano muito interessante, com 15 participações em gols em 17 jogos. Além disso, no ano passado, 45 partidas, 17 gols e 2 assistências, 10 desses marcados na Série A. E aí acho que realmente para qualquer time que está precisando de um centroavante, poderia ser uma boa. Para o Vitória eu viria com bons olhos, mas tem que analisar também essa questão das opções de centroavante. Até porque tem mantido o Alejandro como titular, então ele é o titular nessa posição. Tem como reserva imediato o Luiz Adriano e ainda tem também o Léo Gamalho, né, voltando de lesão e aí participando de alguns jogos. Então, para a chegada, por exemplo, do Daverson, só se realmente o Alejandro não viver uma boa fase, não conseguir marcar gols nessa sequência do ano, ou, por exemplo, do Luiz Adriano acabar... Vou começar falando aqui sobre esse tópico e que história é essa de que a Fatal poderia estar deixando, né, o Vitória. Vou deixar essa primeira aqui, ó. Vale demais o portal J-Info Brasileirão. MPF é acionado sobre publicidade de site adulto na camisa do Vitória e advogado requer, né, que o CONAR e o PROCON analisem um patrocínio, né, que estampa a camisa do Vitória e porque seria, de acordo com o advogado, ó, o Antônio Rodrigo Machado, no caso, a empresa que é dona de uma plataforma de anúncios, né, cita um dos principais patrocínios da camisa do Vitória, Clube Baiano, que conquistou acesso à primeira divisão e que assim, queria a suspensão desse contrato de patrocínio, que ele vai lá e falou o seguinte, ó: a quem se destina o espetáculo de um evento de futebol? Entendo que seja direcionado ao público adulto, jovem e também às crianças, tanto que ordinariamente são elas que entram acompanhadas dos jogadores no início dos eventos esportivos. Minha representação vai no sentido de provocar essa reflexão sobre a legalidade desse tipo de publicidade que envolve anúncio e qual a regulamentação que existe nessa área. Então, assim, na minha opinião, é algo que não deve acontecer nada, tá, gente? Vai deixar de patrocinar o Vitória. Não. Até porque aqui no Brasil é complicado, né? Até você falar, por exemplo, se já chegou nesse nível é porque tem alguém que também está ganhando dinheiro, não é só o Vitória, né? Então, assim, não acho que vai suspender o patrocínio e tudo mais. Pode ser que seja uma medida legalizada para os próximos anos? Pode ser, dependendo sim. Ou às vezes, por exemplo, não tem uma referência direta, né, ao nome. Até porque você pode ver que a empresa tentou, né, alguns contatos com alguns outros clubes que não aceitaram esse tipo de publicidade, né? Então acabou que não foi algo que foi adiante. Faz sentido esse ponto? Faz sim. Só que como já está nesse nível e tudo mais, patrocinando agora o Brasileirão da Série A, nem a CBF ficou com um pé atrás, não vai ser agora, né, com uma nova entrada nesse pedido que vai acontecer. Pelo menos não para esse ano. Até para a CBF não afetar muito igual o Vitória, que seria um baque muito grande, ou outros clubes que têm o patrocínio da empresa, poderia, por exemplo, colocar essa medida então, né? A partir de 2026 não vai ser mais permitido, ou a partir de 2025. Mas, sinceramente, eu acho muito difícil, né? Estamos falando aqui do Brasil também,
Pô, até o site de apostas que uns 5, 6 anos atrás era inimaginável, hoje estampa a camisa de todos os times. Eu nem acho que isso seja um problema, né? Todo mundo é responsável ali do que está fazendo, do que ninguém vai colocar uma arma aqui e falar, nossa, você tem que entrar lá no site. Não, não é isso. Faz ali quem quiser e tudo bem, né? Tem essa questão de que crianças assistem e tudo mais. Na minha opinião, e assim como já é, desde que não tenha uma referência direta, o que aquilo é, né? Escrito ali alguma coisa e alguma pitada ali atentada, né? Vamos colocar assim. Aí eu ficaria com o pé atrás, mas não é isso que acontece. Pode ver que está o nome ali da empresa em si. Eu até queria ter as métricas, por exemplo, de quantas pessoas que vai lá e pesquisa o nome daquela empresa. Tem uma empresa ali, por exemplo, de tubos, né, que patrocina o Brasileirão. Ou, por exemplo, uma empresa que agora tá difícil, né, que é muito caso de aposta, mas que patrocinava o Brasileirão, que quantas pesquisas as pessoas faziam vendo aquele nome daquela marca. É claro que você vai criando uma associação aquilo na sua cabeça. Se você bater o nome, você fala, já vi isso aqui em algum lugar que foi numa bandeira ali da Série A, numa placa de publicidade. E igual eu falei, desde que não tenha essa referência direta, na minha opinião, não teria tantos problemas. E igual eu falei, se já chegou nesse nível de estar na Série A, não acho que vai ter uma medida que vai suspender e seria uma perca muito grande para o Vitória não contar, né, com esse patrocínio agora para a primeira divisão. Pode deixar sua opinião também aqui embaixo nos comentários e eu quero falar também sobre outros tópicos importantes envolvendo essa questão. Que vale lembrar, a empresa patrocina outros clubes, como por exemplo a Tombense, Uberlândia, Patrocinense e Ipatinga, todos esses de Minas Gerais, a Ponte Preta que está na Série B e no caso nenhum desses disputa então a Série A do Brasileiro, são esses clubes até então. Alguns de Minas Gerais, que eu vi na primeira divisão do Campeonato Mineiro, né, Tombense e Uberlândia, e a própria Patrocinense e o Ipatinga também, todos estavam na primeira divisão, e a Ponte Preta que segue na Série B, o único que é na Série A seria agora o Vitória, tendo esse pedido, né? Não sei se é uma perseguição em si ou não vou falar muito dessa questão, né? Que igual eu falei, cada um tem o seu ponto, não acho que está totalmente errado nenhum dos dois lados, mas que vai ter uma definição, quem sabe, muito em breve, mas igual eu falei, na minha opinião, para esse ano isso aqui não dá em nada, é muito grande, mas para os próximos pode ser que consiga um avanço, né? Junto aí com o advogado que eu citei aqui no início do vídeo, então valeu demais aí o Portal Volta também por ter trago essa informação. Quero falar agora também sobre essa questão da primeira proposta que a empresa já fez, Sócios rejeitam o fatal modo Vitória e aprovam negociação para name rights do Barradão. Então essa votação já foi aprovada, que lembrando, né, vai ser aí 100 milhões de reais para a implementação dos name rights e obviamente aquela mudança no nome, que seria de 250 milhões, não aconteceu, que igual eu falei, foi uma estratégia muito boa. Eles colocarem algo absurdo que é mudar no nome, mesmo que seja qualquer empresa, tá, gente? Vamos supor, cagou companhias aéreas a querer colocar o nome deles no Vitória. Vitória é Gol. Gente, ninguém ia aceitar, né? Uma mudança nesse nível de instituição, mesmo que seja 250 milhões de reais. Que foi recusada. Que foi muito esperto, né? Eles colocam uma coisa impossível que ninguém aceitaria, ninguém, só um torcedor rival, mesmo com muito dinheiro. E aí coloca outra coisa, né? Comprar os name rights. Beleza. Se colocar Barradão, Fatal Barradão, por exemplo, ou algo nesse sentido, acho que poderia ser interessante. Essa negociação também teve algumas pessoas que foram contra, né, essa ideia de que tem esse tipo de empresa comprando os name rights, até a torcida também, né, isso aí é normal, gente, é difícil, né, você falar também nessa questão abertamente, só que pode sim que seja em breve esse nome comprado com name rights, que aí com 100 milhões de reais, que vai ajudar muito, né, o Vitória. Então, igual eu falei, na minha opinião, não seria tão interessante até dependendo do ponto de vista, né, você reduzir e tudo mais esse tipo de publicidade que já tem acontecido nesses últimos anos. Os clubes em si ficaria contra a CBF, você sabe que a CBF precisa, né, dos acordos com as federações para ter essa reeleição, então não sei, sinceramente, se já chegou até agora na Série A, já tem alguns anúncios de clubes no campeonatos principais, né, do país até então, Campeonato Paulista, né, Ponte Preta na primeira divisão, Campeonato Mineiro, enfim, que 4 clubes, né, que jogaram todo final de semana, eles estavam jogando ali todo mês, né, contra Cruzeiro, Atlético Mineiro, enfim, que tinha uma exposição bem grande na televisão. Então, não sei até que ponto isso vai passar nesse ano, mas para os próximos pode ser que aconteça e seria um baque muito grande para o Vitória. Que lembrando, né, também já patrocinou outros clubes que foram importantes, por exemplo, no Paysandu, na Série C, quando conseguiu acesso na temporada passada, que é outro clube que nós trazemos também conteúdos aqui no canal. Não teve a renovação agora para a Série B, mas não foi por esse quesito, foi por conta de questões financeiras mesmo. E sem dúvidas, né, a Fatal focou muito mais no Vitória, que tem sido o clube master deles, né, que tem levado tanto em relação a compartilhamento nas redes sociais, que gera uma grande repercussão até gratuitamente, né, como esse vídeo aqui que está sendo para a empresa em si, e não em outros clubes da Série A, que eles não patrocinam nenhum outro. Pode ser até um acordo de exclusividade com Vitória, então acho que eu acho interessante trazer esse tópico aqui para vocês, deixando, né, esses dois pontos. Você concorda também com o advogado, que não vou falar, nossa, ele está totalmente errado, ele está representando outro clube, não vou falar isso, porque cada um, igual eu falei, tem os seus interesses, e ele tem um ponto dele, e eu concordo com o ponto dele, assim como concordo com o Vitória também, de exibir esse tipo de publicidade, porque precisa também do ponto de vista financeiro, né, os torcedores, mesmo aqueles que eram contra e tudo mais, você vai vendo, mas se não tem essa empresa, dependendo, nós nem teríamos conseguido os 2
acessos, né? Se eu não estiver enganado agora, tá desde 2022. Se eu estiver enganado, me perdoe. Mas eu lembro que era desde 2022, né? A Bet Nacional é fatal. Não sei se eu estou enganado. Mas enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer. Se você quiser ver outros vídeos que eu já trouxe aqui no canal, sobre o Davidson, por exemplo, que já tem uma